de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. As promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Deixa eu taquei o dedo aqui e desliguei sem querer. Não, é só pra Serginho ouvir. Eu estou aqui quieto, porque ele decidiu, eu estou acatando. Ezequiel, capítulo 36, no verso 25. 36, 25. Fala o seguinte. Então, desculpa, irmão, vocês encontraram? Amém? Ezequiel, antes de Daniel, capítulo 36, o verso 26, o 25, quer dizer. Trinta e seis. Que fala: então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo.
Tirarei de vós o coração de pedra e porei entre vós coração de carne. Porei entre vós meu espírito e farei com que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrá-los-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa da vossa iniquidade e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhar-vos-ei e confundirei por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades. Então farei que sejam habitadas as cidades, sejam edificados os lugares desertos. Amém? Amém. O mundo tem multiplicado a iniquidade e o amor de muitos a Deus, infelizmente, tem esfriado no nosso tempo, na nossa geração. Porém, meu Deus, o Senhor tem preservado esses ouvidos, esses corações, para estarem atentos em todos os lugares à tua voz. Enche-nos, ó Deus, do fervor do teu Espírito, das profundezas, ó Deus, da ação do teu Espírito em nós, a fim de que sejamos cada dia mais conquistados pela vida de Cristo. Cristo cresça e nós estejamos diminuindo dia a dia, para a honra, louvor e glória do teu santo nome. É que nós te oramos, agradecidos, ó Pai. Amém. Amém. Estamos agradecidos por estar aqui. Agora o Serginho de longe, ouvindo nossa voz. E com a visita ilustre dos nossos irmãos Pedro Reis e Liz Reis. Esses irmãos amados. Esses irmãos são aqueles que nos acolheram em Fortaleza, quando nós estávamos lá com Ana. Levava nós para o hospital, de um para o outro. E eles aqui estavam ligados com vocês também, Pedro. Estavam orando por nós, pedindo a Deus que guardasse nós, né, irmã Graciela? Estavam aqui em corrente de oração, pedindo ao Senhor. Então, a família do Senhor tem uma planta aqui, lá no córrego tem muito, que os jesuítas, aqueles padres antigos, eles colocaram o nome de Raiz de Davi. Porque quando vieram povoar essas regiões daqui do Nordeste, não sei se é em todo o Brasil, essa planta, ela era cortada por cima, mas ela cresce por baixo. Então eles cortam por cima e ela cresce por baixo. E se você limpar esse terreno aqui, deixar ele sozinho durante um ano, quando você voltar, o Davi já cresceu. E a gente acredita que quem pôs o nome daquela planta de Davi é alguém religioso, porque Deus falou que a raiz de Davi não teria fim, né? Não teria fim, seria um reinado sem fim. Então aquela pessoa, acreditando na promessa de Deus, colocou o nome daquela planta de Davi. E assim é a família de Deus. Talvez você nem imaginasse que dentro dos carnaubais de Aracati tinha gente intercedendo por nós naquelas ruas de concreto lá de Fortaleza. Mas graças a Deus que quer seja dentro de uma canoa, dentro de um carro, em cima de um jumento, de um búfalo, no avião, num trem, nós estamos sempre ligados com a família de Deus, aonde quer que a gente vá, em qualquer situação. E nós estamos lendo essa passagem de Ezequiel para nós falarmos da água, a importância da água. A água que em alguns momentos na Bíblia ela
relata a força do homem, a presunção humana. E outra hora ela fala do Evangelho, a água como sendo a palavra de Deus. O Senhor, ele falou para os discípulos: vós não precisais mais ser lavado. Quando Pedro disse: Senhor, não lava só meus pés, me lava a cabeça toda. Pedro, exagerado como era, o Senhor falou: não precisais mais ser lavado, porque vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. O Evangelho é a água que lava, que limpa. E aqui em Ezequiel, quem está com outro? Jacinta, lê por favor o verso 26 de Ezequiel 36. Em Ezequiel, o Senhor, ele prometera uma purificação permanente a Israel por meio da lavagem, ou seja, da água. 25. 25. 36, 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Amém, irmãos? Amém. Então, nós vemos o poder de Deus resolvendo o maior problema da humanidade, que é a imundícia, a sujeira, a contaminação, por meio da água. Aquilo em que ninguém mais dá valor. Tem que ser um super desengordurante, um super detergente, um super removedor de mancha, de gordura, de ferrugem, do que mais for. E o Senhor, ele resolve o problema dessa humanidade desesperada por meio da água. Os cientistas fizeram uma pesquisa e um médico cientista pegou o coração de um pintinho que ainda estava no ovo, dentro do ovo, tirou o pintinho dentro do ovo, tirou o coração daquele pintinho, pôs em um laboratório e ele ligou aquele coração em um aparelho que substituía o corpo do pintinho, e depois de 27 anos aquele coração parou de se movimentar, ou seja, morreu. Então uma galinha que vive aí 2, 3 anos, o coração de um pintinho sobreviveu no laboratório 27 anos. Então ele foi apresentar essa experiência para os amigos e todo mundo ficou muito espantado. E aí ele foi explicar o sucesso para que aquele coração sobrevivesse durante tanto tempo. E ele explicou que o sucesso daquele trabalho é que todos os dias eles tinham o cuidado de trocar os líquidos que nutriam as veias, as câmaras do coração daquela ave. Ou seja, era só o coração, não tinha mais a ave. Então demorou 27 anos, porque todos os dias aquele líquido que nutria, ele era trocado, não dava tempo de envelhecer, contaminar. Então as células, elas só se fortaleciam, elas não envelheciam e não morriam. E a gente observa que quando as pessoas elas passam a ser crente, passam a congregar, logo as pessoas dizem: fulano está mais jovem, está mais bonito, está mais arrumado, está mais cuidado. E, irmãos, o propósito do Senhor com essa lavagem não é só mudar o nosso exterior, nossa aparência exterior. O mundo, nós vivemos num mundo em que aquela profecia em que Paulo falou que nos últimos tempos viveríamos tempos difíceis, porque as pessoas seriam amantes de si mesmo, desobedientes aos pais, nécios, irreverentes, aborrecedores de Deus. O que mais? Me ajudem aí. Seriam o que mais? Desonestos, amantes de si mesmo, infiéis nos contratos,
arrogantes, desobedientes aos pais, reprováveis, ingratos. Então nós estamos vivendo esses dias onde o mundo corre desesperadamente nessa descida na degeneração moral e, infelizmente, muitos de nós cristãos estamos muitas vezes entrando nessas campanhas bonitas que eles fazem, apresentando métodos, meios de nós melhorarmos nosso dia a dia, de nós melhorarmos nossa vida. Então nós terminamos muitas vezes os cristãos como que sendo envolvidos nessas promessas de vida nova, vida melhor, vida restaurada, casa restaurada, emprego melhorado, família sossegada, contas crescidas, sem Jesus estar no pacote. São pacotes de mudanças, de melhoras sem a pessoa de Jesus. E ele fala que a transformação que ele tem para nós é por meio da água. O Márcio tirou. O Márcio tinha marcado aqui alguns textos. Não, tá marcado aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pedir para a irmã ler aqui. Tu procurou um texto aí, foi? Provérbios 8:4, irmã. Por favor, você lê no 18:4. Tu quer ler? Tá aberto? Provérbios 18:4, irmã. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então os homens eles chegam até a ser águas profundas, fazem muitas coisas, ficam vaidosos, criam poder, mas ele diz assim que as águas que transbordam são o quê? É a sabedoria? É a fonte da sabedoria. E quem é a fonte da sabedoria? É o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Irmã Jacinta. Vamos ler alguns textos, irmã? Leia Efésios 5:4. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Você depois vai ler segunda carta a Timóteo 2:21 e eu vou ler aqui Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, Amém. e preparado para toda boa obra. E preparado para toda boa obra. Depois você lê segunda carta aos Coríntios 7:1. Eu vou ler Atos 22:16. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. No Salmo 40, você vê, irmã Jacinta? No Salmo 40, no verso 3, nós vamos ver que o propósito do Senhor em nos lavar é porque a condição do homem é essa que o Salmo 40, verso 3, em que a irmã vai ler. E pôs um novo cântico na minha boca. Desculpa, irmã.
É o verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então o Senhor, Ele tirou-me. Quando Ele diz tirou-me, essa é a condição de todo homem. Tirou-me de onde? De um charco de lodo. Do que mais? Lago horrível. De um lago horrível. É aí onde o homem está, independente da arrogância do homem, que o homem geralmente sem Cristo, ele acha que ele está muito bem obrigado. Mas todo homem, independente da sua posição religiosa, moral, financeira e de idade, diante de Deus, espiritualmente falando, ele está num charco de lodo, num tremedal de pecados. Então o Senhor, Ele vem purificar este homem por meio da lavagem da água, ou seja, do Evangelho. A palavra do Senhor. Por isso, o Evangelho merece essa caixa, a fim de que Timbaúba escute o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que tem nos lavado, está nos lavando, e que pode lavar as almas de Timbaúba também, as vidas de Timbaúba. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós iremos, se o Senhor nos permitir, da agora em diante, começar a pedir ao Pai que nos abra a oportunidade de fazermos novamente culto campal, que faz muitos anos que isso não acontece aqui, né? A gente só fazia as reuniões nos lares, sem microfone, sem caixa, caladinho, o pessoal passava, acho que eles achavam que era um velório, porque quando tem essas reuniões no interior fora de hora, o pessoal pensa logo, ou novena ou velório. Mas o velório aqui é a morte do velho homem, para que nasça uma nova vida. Então, irmão, é bom porque escuta. Aonde o vento levar, só Deus sabe onde vai chegar esse som. Ainda mais aqui, que tem as carnaúbas que ajudam o vento a correr por baixo. Vai longe, né, de Assis? O de Assis aí que é um desbravador dessas carnaúbas. Então, irmãos, o desejo do Senhor no seu coração em fazer essa obra de lavar esse povo para si mesmo, como nós lemos em Ezequiel, no 25. Então espargirei água pura. Quando ele fala isso em 1ª carta aos Coríntios, aos Efésios, é porque ele estava falando a um povo misto. Ali naquela igreja havia judeus também, e os judeus, eles entendem bem do ato sacrificial, eles entendem desse modelo de altar. Eles desde Noé, desde Abraão, eles vieram sempre com sacrifícios, vendo a ordem do sacrifício, o modelo do sacrifício. Então, quando Deus falou, profetizou por meio de Ezequiel a obra de Jesus Cristo, dizendo que derramaria água pura, espargiria água pura, ele estava falando na linguagem dos judeus. E quando esses textos que a irmã leu, que ele fala, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração, lavai as vossas mãos. Aquele povo, ele entende do que ele está falando. Ele entende porque o Senhor, ele não aceita o sacrifício se não for lavado. O sacrifício, ele tinha que ser perfeito, sem mácula, sem manchas, sem fraturas. Tinha a idade perfeita, a idade exata para ser aceito, mas se ele não estivesse devidamente lavado, ele não era aceito. Então nós não podemos desprezar a lavagem, porque muitos de nós, os cristãos, os crentes, evangélicos, como queiram chamar, estamos como que se conformando com o presente século, com movimentos, filosofias, teologias, vãs
filosofias. E nós estamos, ainda mais hoje, com essa multiplicação de ministérios. Então os crentes hoje são muito curiosos, querem beber de todos os mananciais, querem provar de tudo, querem conhecer todos os pregadores e depois não tem maturidade de discernir o que de fato é de Deus, o que é do homem, o que de fato é vital, o que é prejudicial à vida. E aí nós temos hoje isso que nós vemos aqui, uma grande ausência daqueles que 10 anos caminhavam com vocês, daqueles que há 5 anos caminhavam com nós, daqueles que há 3 anos caminhavam com nós. Hoje a gente olha em Timbaúba e já mais da metade não está aqui, né? Mas aí no Aracati é do mesmo jeito, em Fortaleza também, né, Pedro? E no Brasil todo. Quando a gente vai, até nas igrejas grandes, de 5.000 membros, 8.000 membros, onde tem homens que vem gente do mundo inteiro para ouvi-lo pregando, até mesmo nessas igrejas tem grande, como é a palavra? Tem grande, como é o nome quando as pessoas se afastam? Estou ferrado com o Francisco com essa máquina aqui, que não pode errar em nada, nem no português. Quando as pessoas deixam de frequentar, eles estão mais afastados do congregar, mais pela confusão de tantas doutrinas, de tantos pensamentos que eles terminam adquirindo, do que o pecado propriamente dito. Porque antes as pessoas se afastavam das igrejas evangélicas por causa do pecado propriamente dito. Depois as pessoas começaram a se afastar por causa dessas promessas de experiência. Vamos ter uma experiência com o Senhor. Chegaram muitas igrejas novas no Brasil, vamos ter experiência. Então muita gente foi saindo atrás de experiências e as experiências não eram aquilo que esperavam e se afastavam. Então hoje as pessoas estão se afastando porque dizem que querem conhecer mais do Senhor, querem conhecer mais da palavra, e em nome do Senhor, em nome da palavra, terminam afastando-se do congregar, do caminhar. Mas irmãos, se um coraçãozinho de um embrião de pinto, um pintinho, pode viver 10 vezes a faixa etária de a idade em que uma galinha pode viver, que aquele coração no laboratório viveu 27 anos sendo bem cuidado. Imagine se nós, a Igreja do Senhor, começarmos a considerar o valor da água, essa água que o Senhor quer nos limpar, nos purificar. E depois, tu encontrou o texto? Depois ele diz: se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fará o quê? Fluirão. Quem é do interior, como Pedrinho, como Deusilene, como vocês aqui, sabe o que é fluir. Vocês se lembram quando não tinha poço na casa de vocês? O que tinha para vocês tirar água? O que tinha no interior? No começo tinha cacimba. Cacimba. E como é que a água na cacimba aparece? Em de Assis, em Socorro, como é que a água da cacimba aparece? Vai minando. Ela vai fluindo. Que no interior chama vai minando. Mas a palavra é fluindo, vai fluindo, vai fluindo. E quando você menos espera, tá lá, o caixão estava cheio. Então o Senhor diz que quem crer nele, nessa obra, esse rio de água viva fluirá. Por que ele destaca a palavra viva? Se nós bebermos uma água morta com os seus elementos, a sua composição morta,
ela vai nos fazer mal, nos causar diarreia, vômito, porque ela vai estragar nosso aparelho digestivo. Mas se a água for viva, ela vai cada dia rejuvenescer o nosso organismo, nossa alma. E o Senhor disse que do nosso interior fluiria rios, não só um rio, mas rios de água vivas. Então, a água que vem gerar vida. Você está vendo que troca de gato por lebre, nós temos sido influenciados a realizar? O mundo diz assim: oh, os crentes são tolos, os crentes não se divertem como nós, não tomam uma cervejinha, não vai para o futebol, não vai para o forrozão do Zitão, não vai para aqui, para ali. Os crentes perdem muita vida. Mas nós perdemos não porque nós deixamos de estar no Natal de Luzes de Aracati, nas ruas de Aracati, mas nós perdemos porque nós não acolhemos de maneira devida esses rios de água viva que o Senhor prometeu e cumpre no interior de todo aquele que crê. Ele diz assim: rios de água viva fluirão do vosso interior. Ele ainda dizia mais: se alguém beber dessa água que eu der, nunca mais voltará a ter sede, nunca mais voltará a ter sede. Aí nós, com a nossa mente carnal, dizemos assim: de hoje em diante eu não preciso mais de nada, porque eu já bebi da água da vida e agora eu não vou ter mais sede. Aí ele cometeu um grande erro, porque ele julgou uma questão espiritual com a mente carnal. Porque o fato da gente não ter mais sede não é porque a gente provou simplesmente, mas é porque quando prova ela continua a jorrar todos os dias. Todos os dias essa água ela flui em nosso interior. Porque essa água ela é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo está em nós por meio do seu Espírito. E o Espírito Santo está ou não está na igreja? Se a igreja ela não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É assim que está escrito? Se tem o Espírito, tem a água, que é o próprio Cristo. E se tem a água, está saciado. Se não tem água, as células secam, a pele resseca, a gente fica descamando igual a cobra e a gente vai envelhecendo e se acabando. Mas vocês verem os cheiradores de cola, os usuários de droga, de bebida alcoólica, quando eles não se hidratam, a gente vê eles na rua magricelo, acabado, porque os produtos químicos vão comendo o líquido da célula. Vê como eles ficam magrelo? Mas Deus diz assim: eu vou pôr no interior de vocês rio de águas vivas. E a gente às vezes acredita mais num soro que entra na nossa veia do que nessa palavra, onde ele diz que se nós formos lavados por ela, nós não temos mais necessidade de sermos novamente lavados. E se nós ingerirmos ela com fé, ela vai ficar fluindo. Nós seremos agora como é que vocês chamam ali o negócio lá de onde vocês tiram água? Como é que vocês chamam ali onde vocês fizeram ali? Mas como é que vocês chamam o poço? Porque na minha época era chafariz. Chafariz. Agora nós teremos um chafariz, aonde vai fluir a água viva do Senhor. Nunca vai faltar. Aquilo ali falta, mas o que o Senhor vem fazer em nós não falta, não seca. Porque Ele já nos tirou. Lê novamente o versículo 1, 2 e 3, irmã Jacinta, do verso 40, do capítulo Salmo 40. Qual versículo, Carlos? 1, 2, 3. Esperei com paciência no Senhor,
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. Nesses textos nós vemos a condição do homem. O homem ele estava, no verso 2, ele estava mergulhado num charco horrível. Quando alguém cai num lamaçal, quanto mais ele se debate, mais ele cansa e mais ele se suja, mais ele afunda. Não tem como sair. Mas esse homem, esse salmista, tomou uma postura inteligente. Ficou calmo, quieto, e ali no espírito ele clamou ao Senhor, clamou ao Senhor. Então o Senhor se inclinou para ele, tirou de um charco horrível, um charco de lodo, e pôs os seus pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e firmou os seus passos. Então a gente vê a atitude de alguém que não foi dominado pelo egoísmo. Alguns dizem assim: o Senhor já firmou os meus passos, já me lavou, já me salvou. Eu agora, tudo é com o Senhor, tudo é com o Senhor, tudo é com o Senhor. Uma inteligente desculpa para quem não ama o seu próximo, para quem não quer ter compromisso com a causa do Senhor. Porque esse salmista ele fala assim: lê o verso 3, irmã Jacinta. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Então ele agora, ele antes estava enredado pelo tremedal de lama, o charco de lodo, pediu socorro, o Senhor veio e lhe salvou, lhe pôs sobre a rocha Cristo, mas agora ele começa a ter aquela visão de Deus. Agora ele começa a pensar no seu próximo. Ele diz: muitos verão e confiarão, e temerão e confiarão. Então ele começa a se preocupar, se envolver com a salvação do próximo, do seu semelhante. Ele diz assim: muitos verão a salvação que o Senhor me deu, temerão, confiarão, que é o crer no Senhor. Mas aí a Socorro diz: não, irmãos, Deus sabe todas as coisas, eu não preciso me preocupar com ninguém, não. Deus é quem quer salvar o homem, Deus que se preocupe. Mas se Cristo se tornou a salvação de Socorro, Cristo vai gerar em Socorro o amor ao próximo, pela salvação do seu semelhante. Porque o propósito de Deus é salvar o pecador. Quando eu meto a porrada em Márcio, ele diz assim: olha, mas Jesus ele veio ao mundo e foi para salvar o que estava perdido, não foi para condenar. Tu não pode me condenar. Mas aí quando eu digo: Márcio, agora vamos ajudar os pecadores, ele diz assim: não, Deus tem outros que cuidam, não precisa de mim. Então o Márcio ele pula de um canto para o outro, só pensando em si. Isso é só uma ilustração, ele não é assim não, ele é uma bênção. Mas alguns, infelizmente, nos nossos dias pensam dessa maneira. E para que nós possamos, irmãos, estarmos completamente lavados das nossas imundícias, da incredulidade, da influência do mundo, da influência da nossa carne, da influência do mundo, do diabo, do nosso orgulho, do nosso ego, somente por meio da lavagem do Senhor. O Senhor ele vem derramar água pura, vem derramar muita água e continuar derramando sobre nós muita água, a fim de que nós sejamos lavados por Ele mesmo. Jacinta, vá para João capítulo 4.
versículo 14, diz assim. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Amém? Então, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, confirme em nossos corações. Temos recebido do Senhor essa água ou não temos? Amém. Porque se de fato estamos crendo que recebemos dessa água e nós não temos visto, crido que essa fonte de água para a vida eterna, ela está em nós, ela habita em nós, tem algo de errado em nós. Nós estamos perdendo a identidade de quem de fato nós somos. Porque essa água é ele. É Ele mesmo. Ele diz que jorra de dentro para fora. Então ele quer se expressar, né? Para fora. Então assim, você quando olha para a Suécia, não tem poeira, não tem... Tá gravando não, né? Não tem doença de lombriga. Filhos da verdade, voltando às fábulas. Pronto, só até aí. Então isso aí era a profecia que Deus estava dando por meio de Paulo. Muitos dos que estão no meio da igreja passarão a dar ouvido a essas promessas de uma vida perfeita aqui na terra. E aplicarão seus corações, seus ouvidos a isso e voltarão, se desviarão da fé. Aí você diz assim, mas se saiu é porque não estava no meio de nós. Mas deixe seu irmão sair, deixe sua mãe que congrega sair, seu melhor amigo para ver a dor que você sente. Você dá vontade de ir atrás. Então assim, o melhor que a gente faz é abraçar, considerar cada advertência, cada mandamento do Senhor, que a gente vai sofrer menos. É melhor perder a amizade com o Robertinho para estar de bem com o Senhor do que depois perder a amizade com o Senhor e aí a coisa vai ser séria. E vai eu e o Robertinho pro buraco. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, é aquilo que nós estávamos falando. Ele é a fonte e é Ele que quer dar. Então, irmãos, nós como igreja estamos superando as dificuldades, as murmurações, as críticas, aquilo que vem de maneira amigável, agradável, nos envolver. Nós estamos superando tudo isso para poder receber da fonte da vida. Ou nós estamos nos enganando, achando que podemos andar nos dois mundos, sermos amigos do mundo e ao mesmo tempo beber das fontes da vida. É verdade que um cristão que já bebeu da fonte da vida, ele pode sim desprezar o Senhor por um tempo e se envolver com algumas coisas desta vida, mas até o tempo em que o Senhor lhe chama a atenção e ele recobra a consciência e volta atrás, arrependido. Mas caminhar para sempre entre os dois mundos não é possível. Nunca é possível, porque o Senhor diz que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. E também tem o outro texto que ele diz que quem não deixar a mulher, pai, mãe, filho, irmãos, pelo Senhor, não é digno do Senhor. Então, que nós, cada um dentro da nossa realidade, nós possamos abrir nosso coração a fim de que o Senhor, de maneira sincera para o Senhor, para que Ele possa nos dizer se nós de fato já recebemos essa
água da fonte da vida e se nós estamos tratando ela de maneira devida, ou se nós estamos apenas dizendo para nós que um dia teremos, ou que já temos, mas não fazemos uso, fazemos igual a Raimunda Salgada, guarda lá no fundo do baú para ninguém saber o que ela tem. A Raimunda Salgada era minha avó. Tudo que ela ganhava ela escondia, nunca usava. Que nós não façamos dessa maneira com as fontes de águas vivas, ou fontes da vida, de águas da vida? De água da vida. Fontes no plural? Fonte da água da vida. Fonte da água da vida. Eu li em outra tradução que é fontes das águas, mas é uma só fonte que é o Senhor, né? Hoje com muitas versões, traduções, a gente já tem que ter cuidado, né? Tem algumas versões que já até complicam. O Senhor tenha misericórdia e continue nos conduzindo no caminho estreito. Que a gente não abraça as facilidades. Algum irmão quer ler algum texto, falar? Quer falar, Serginho? Serginho. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Pedro também, em saber que a palavra de Deus ela não se resume só dentro do templo, né, de 4 paredes. Que eu creio que do modelo da igreja que está sendo feita hoje, está sendo praticada, nós estamos bem diferentes desse modelo, porque eu creio que algum tempo depois a gente vai estar fazendo os nossos cultos realmente assim, familiar, em casa, levando a palavra ao vizinho. Nós não vamos estar em 4 paredes, né? Naquele conforto, naquele ar-condicionado, aquelas cadeiras, né? Esse não é o modelo de igreja que eu creio, assim. Eu creio que a gente é esse modelo aqui, que a gente pode ir para algum canto e ali a gente fazer o nosso culto e adorar o Senhor. E nós já fazemos isso assim na nossa igreja também, lá em Fortaleza. E nós cremos assim, a gente tem essa visão, né? Não de uma igreja passiva, né? Mais ativa. Saindo daquelas 4 paredes e indo. Até mesmo dessa forma a gente conhece os lares e sabe a necessidade de cada lar. E pode estar intercedendo com mais, né? Mais propriedade. Mais propriedade, exatamente. Não conhecendo o irmão só ali na igreja. E eu creio que a igreja está avançando para esse modelo, né, de igreja. E a gente fica muito feliz assim, em saber que vocês também estão inseridos nesse modelo. Amém? Amém. Aleluia. E dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu confesso que eu estou muito feliz, porque
Eu também sou do interior de Santa Teresa. Eu sou da época da lamparina. Não tinha isso aqui não. Então esse cheiro de vento e hoje a palavra me tocou muito com o versículo da irmã, que eu vou levar para mim. E com esse cheiro de interior, né? Então foi falado muito essa coisa da cultura, de chafariz, de cacimba. Então o chafariz, tinha um chafariz lá no interior de Santa Teresa. E esse Francisco aí, eu era pequeno, eu sou pequeno, né? Mas era criança. E era menor, e a minha mãe, a gente levava água naquelas latas de querosene, e eu só podia levar uma. E chegava, nós vamos ter que levar duas. Eu digo, rapaz, não dá para levar duas. Aí ele colocava para me levar as duas, mas eu ia parecer um jumentinho assim, sabe, todo torto, mas a gente chegava lá. Então, isso tem a ver com a palavra e me tocou aquela minha infância. E eu também quero aqui deixar para vocês um versículo em 1 Crônica, que é no capítulo 4, no versículo 10. Tem uma tradução que eu gosto muito, que diz assim: tomaras que tu me abençoes e alargue as minhas fronteiras, seja comigo a tua mão, e que tu me preserves do mal. Do mal não é aquele mal que você vai de uma bala perdida, isso não. É aquele mal que às vezes a gente está no pensamento nosso, porque nosso pensamento tem que ser pensamento de Cristo, no mundo tão tenebroso que a gente vive. Então às vezes a gente pensa muitas coisas que não é de Deus, e de modo que não venha nenhuma aflição sobre nós. Amém? Então estou muito feliz aqui em conhecer vocês, e é um motivo de muita alegria, assim. E o Carlos também foi uma pessoa que conviveu comigo lá em Fortaleza, e aprendi muito com ele, foi muito bom. Até ia brigar uma vez com ele, que ele estava conversando com a família dele aqui, e se explodiu. De caramba, foi o seguinte: quando a gente quiser se explodir, nós vamos comprar aquelas bombinhas de largar, aquelas bombinhas de São João, né? Larga a lata, e a gente joga lá e pronto, aí sai e acaba toda a nossa aflição. Mas foi muito bom, entendeu? Porque Fortaleza, ela tem essa deficiência, realmente é uma deficiência das pessoas que vão do interior com seus entes queridos. Tem pessoas, às vezes, lá no hospital que está meses e meses sem voltar para casa, e tem toda essa deficiência de ter pessoas que o guardem, né? Que os ajude. Então, mas foi muito bom, viu, Carlos? Deus tem um propósito na vida da gente. Amém? Vamos orar? Deus, eu sou grato a Ti por tudo que Tu tens feito, Senhor. O que Tu tens nos ajudado. Obrigado por essa comunidade, por esse povo, Senhor, que Te adora em espírito e em verdade, Senhor. Que Tu possas abençoar ele todos os dias da sua vida, que essa água que flui do Espírito Santo de Deus, que possa fluir de dia e de noite nos seus corações, Senhor. Abençoa todos os irmãos, todas as irmãs dessa comunidade, que Tu possa dar a eles graça e misericórdia, Senhor. Obrigado por esse momento que nós estamos aqui. Obrigado pelo louvor, pela palavra que foi tocada em nossos corações. E tenho certeza, Senhor, que não vai sair pessoas aqui diferente como entrou, porque só Tu sabes fazer diferente no meio do Teu povo. Obrigado, Senhor, nos dás uma noite abençoada, como diz o Salmo 3, em paz eu me deito e logo pego no sono. Me levanto, Senhor, só porque Tu me sustentas, Senhor. E assim faz com todos nós, suprindo todas as nossas necessidades, que Tu sabes quais são, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eu Te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Eu queria só combinar uma coisa aqui com... Mas os irmãos estavam aqui, todos já sabem.